Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Tudo bem? tudo bem. Tudo jóia. Desculpa aí o atraso. Fui pegar um Não, imagina. cinema, mas é longe da minha casa. Vou apagar essa Fala luz aqui que aí, vai. Fabiano, parece que eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui assim. Ah, agora sim. Estou te ouvindo. Deixa eu. Agora sim. Deixa eu desligar o celular. Ver só um negócio aqui. Vou pegar só um texto. Com licença, um minutinho. Ah, vai lá. Está começando a quarta aula particular com o Fabiano. O jogo cênico através dos viewpoints. Vamos trabalhar hoje o texto Dramas de Persone, personagem Marco Lucas. Vou tentar avançar hoje com mais uma cena, tá, Fabiano? Eu ia te mandar uma outra peça dele, mas eu acho que a gente ainda tem conteúdo para trabalhar nessa peça, sabe? Em dupla. Eu vi. Eu assisti lá ele dando a entrevista. Você fez uma live com ele, né? Fiz uma live, fazer, a gente ia fazer a gente ia, Uma peça. já estava gravada, a gente já fez, né? Já dirigi a peça que ele é o autor. Só que aí a peça não renderizou tudo. E aí a gente não conseguiu. Tinha muitas coisas também que ficaram fora da gravação, que tinha a ver com a minha direção. E aí eu conversei com o grupo e aí resolvi não colocar ela. Por uma questão de defender a arte ali, defender a sua linguagem, defender o seu material. Porque iria também deixar os atores muito vulneráveis. Tinha erro de gravação dentro da gravação. O editor deixou um erro de gravação dentro da gravação. Quando isso tem a ver com a peça, é uma coisa. Quando não tem a ver, desvirtua, sai do entendimento. Você vai falar, oi, não entendi. Então, quando você perde esse lapso do espectador, é capaz dele não voltar mais para a história. Então, Uhum. eu sou muito rigoroso assim, com isso. Tinha questões da música que não entrou. A música é uma personagem. A música é. Isso que eu vou falar com você para a próxima aula, para a gente começar a trabalhar um estímulo do viewpoint que é musical. Eu vou te mandar um arquivo, ou você pesquisa. Eu vou te falar no final da aula que tem um estímulo musical, tem um gatilho musical. A música, não por acaso, o cinema coloca música, né? A música é o aconchego dos teus ouvidos para te levar para a história, para te ajudar na história que está sendo contada. A música conta muito a história. Você pensa no filme Amélie Poulain sem aquela música do Ian Tiersen? Já viu Amélie Poulain, um filme assim? Aquela música de realejo. Eu não consigo ver a Amélie Poulain. Eu ouço a música, lembro do filme, né? Star Wars, né? Tanto filme aí, Carruagem de Fogo. Então, Titanic. Então acho que trilha é importante. E não tinha nenhuma trilha. Não tinha nenhuma trilha do que a gente tinha pesquisado, não subiu, a gente já tinha feito. Então eu falei, cara, e foi a primeira vez que a rede de leituras passou por isso. Só que, como toda novidade, a gente aprende, né? Foi a primeira vez que eu não entreguei um trabalho, mas saiu de mim, do que eu podia fazer, né? Porque a gente passou 2 noites editando e essa edição não ficou completa. Eu falei, não vai subir isso. Isso não vai ser entregue. Aí ele entregou um material que era leitura normal, mas eu falei, não, mas esse material não pode ser entregue assim. Não foi isso não é essa a história que eu estou querendo contar. É a história, mas não tem os outros componentes que eu quero contar. Tinham vídeos documentais, tinham sons de tiro, bomba, enfim. Aí não foi. Mas aí acabou eu fazendo essa retratação, conversando, bate-papo, e entra o autor, o dramaturgo. Aí que foi inesperado, não foi combinado. Aí, estalo de improviso, eu falei, Gonzalo, você está aí? Ele estava na metade da aula dele, que ele dá aula na universidade no Peru, ele estava na metade, fez no intervalo da aula dele.
Falei, Gonzalo, tá aí, vamos fazer, vamos falar sobre o drama, ninguém melhor que você. E a história é autobiográfica, não? Marco um recorte da vida dele, do irmão dele morto, né? Do irmão do dramaturgo, né? Uhum. E transforma a história do irmão dele em obra teatral. E aí o Gonzalo ficou com essa penitência, entre aspas, por conta assim, o irmão poderia falar, pô, não usa minha história, você está usando a minha história para ganhar dinheiro. Aí tem essa questão da peça. Se você leu a peça, tem essa, você está usando a minha história para ganhar dinheiro. E o Lucas, que é o personagem, fica super afetado por isso. Assim. Ele não consegue escrever outra história. Beleza. Ok, temos aí verbos de ação, sacudir, socar, flutuar, se você escolheu. Tem os verbos tem as ações, né? Bocejar, fechar os olhos e dilatar a respiração. Mas antes vamos conversar, eu não sei se você leu, sobre violência, da Anne Burger. Eu estava começando a ler, mas não vi, não. Mas eu achei interessante. Ela tem essa violência, ela divide em alguns itens, né? Erotismo, né? Violência. Vou só falar dentro do assunto. Você é a primeira pessoa que eu estou falando de um pensamento que eu tive uma constatação hoje sobre essa questão de você não estar satisfeito com o que você está fazendo, com a sua linguagem, com a sua interpretação, ou, no meu caso, com a minha direção. Não que eu não esteja satisfeita com a minha direção, eu não fiquei satisfeito com o produto final. Então, no próximo, que ela fala sobre erotismo, que não é erótico no sentido do erotismo da sexualidade, mas é erótico no sentido da hesitação, que faz você ficar excitado ou entusiasmado. Ela trata o erotismo na sequência do entusiasmo para ver uma peça, para ver um filme. O que te excita? E aí, olha isso, eu estava lendo hoje o erotismo porque vai ser nosso próximo capítulo, eu já estava estudando. Olha o que ela fala. Aí você também pode pegar para você quando você... Anne Bogart, tá achando? Anne Bogart. Anne Burger. Anne Burger. Burger, isso. A Anne Burger, que foi a precursora do Viewpoints, né, que começou junto com a Katina Landau, esse livro é dela, né? Ela é mais diretora, né? Ela foi atriz, mas ela coordena, ela ficou mais no lugar da direção. A Tina Landau, que descobre técnica junto com ela, ficou mais teórica. A Anne Burger ficou mais prática. Então, e ela escreveu esse livro. E esse livro é muito empírico, ele é muito prático, por isso que é de fácil degustação. Você consegue realizar, entendeu? Não é um livro que você fica pensando, você consegue executar. Então, no erotismo, na página 70, quando ela cria um subtítulo falando alguma coisa, alguém o arrebata, ela fala na página 70 que é o seguinte: no teatro, a maneira como começa um espetáculo está relacionada com a qualidade da jornada. Os primeiros momentos me arrebatam? E como fazem isso? Como público, eu geralmente sinto a promessa de uma experiência teatral notável logo nos primeiros instantes. Como começa isso? Que expectativas são geradas de início? E na sequência, elas se cumprem ou não? Os melhores começos parecem ao mesmo tempo surpreendentes e inevitáveis. Só esse trechinho já condiz com o que eu estava falando ontem, porque a peça ela começa muito bem na edição de ontem e depois ela descamba por vários erros técnicos. Então, ela fala que a maneira como começa um espetáculo está relacionada com a qualidade da jornada. Ou seja, se um filme, uma peça, um ator começa a ver um texto, já te prende. Os primeiros momentos me arrebatam? Eu faço minha pergunta. Me arrebatam? E como eles fazem isso? Como esses atores e essas atrizes fazem isso?
como público, aí ela se colocou fora. Como público, eu geralmente sinto a promessa de ver uma experiência teatral notável logo nos primeiros instantes. E eu também. Eu, Bruno, também. Quando a peça começa, e aí eu falo assim com a minha mulher, fala, cara, essa peça vai ser, desculpa o palavrão, mas essa peça vai ser do caralho. Logo no começo, fala assim, cara, olha a disposição do cenário, já tem um pensamento diferente. Cara, olha essa... Já no primeiro momento, já estou instigado, sabe? Uhum. E aí a grande pergunta, que expectativas são geradas de início e se na sequência elas se cumprem ou não? Então, foi muito bom eu ter cancelado a peça ontem, porque a peça arrebatava de começo, mas depois não cumpria o começo, não estava condizente com o que era no começo da peça. Então, vamos supor um ator. Um ator começa muito bem o texto e depois começa a ratear, você descola. Por isso que o produtor de elenco, ele só segue um monólogo, um self-tape, logo no começo. Por isso que eles pedem muito pequenininho. Então, você tem que arrebatar de começo. Você tem que criar estranhamento, expectativa, aquelas coisas que a gente fala, todos os três, é síntese, surpresa e suspensão de começo. Pum! E depois você segue nesse lugar. Porque se você descola, é aquele fio que está esticado, ele se corta. Quando ele se corta, para recuperar essa tensão entre espectador e ator, é difícil. É difícil. Então, muitas vezes na nossa leitura da Dramat de ontem, se cortava essa expectativa do público, se perdia o público. Então, eu criei uma terceira personagem, que é a música, que é a ambientação, que são os sons. Agora, se você também tira isso, você não está tendo respeito com o espectador. Você quer cumprir um trabalho. E cumprir um trabalho não é arte para mim. Então, vamos voltar para a violência. Eu grifei várias coisas. A violência que ela diz, resumindo tudo, Fabiano, é a questão do risco. É a questão do arriscar, do se arriscar para conseguir algo, de sair do padrão da mesmice, de executar alguma coisa que você surpreenda alguém, de arriscar. Para você surpreender alguém, você tem que entrar no risco. E o risco mais banal é aquilo, né? Cara, que eu nunca fiz isso. Se joga, cara. Se joga. Vai e faz. Uhum. Então, na página 51, ela fala, quando um ator adquire um momento espontâneo, intuitivo ou apaixonado durante o ensaio, o diretor pronuncia as palavras fatídicas. Guarde isso, eliminando todas as outras soluções possíveis. Essas duas palavras cruéis cravam uma faca no coração do ator. Ele sabe que a próxima tentativa de recriar aquele resultado será falsa, afetada e sem vida. Mas lá no fundo, o ator também sabe que a improvisação ainda não é arte. Só quando houver uma decisão é que esse trabalho pode realmente começar. Quando você decide e para de ficar botando caco. Caco é fuga. A determinação, a crueldade que exigiu a espontaneidade do momento exige que o ator comece um trabalho extraordinário. Ressuscitar os mortos, que ela usa essa expressão durante os textos subsequentes. O ator tem de encontrar uma espontaneidade nova, mais profunda, dentro dessa forma estabelecida. E isso, para mim, é que faz os atores heróis. Eles aceitam essa violência, trabalham com ela, levando a habilidade e a imaginação à arte da repetição. Então, o que quer dizer isso? A improvisação você consegue, aqui a gente fazendo aqui, a gente consegue muito. Improviso, caco, momentos espontâneos, pá. O que é a repetition, né? Que fala no francês, ensaio para o francês é repetition. Repetition. É você tentar recuperar aquele momento espontâneo todas as vezes. Todas as vezes. Você tem que recuperar aquele momento espontâneo sem ficar duro, sem ficar artificial. E isso é técnica.
Tem uma hora que é o talento, é o começo, mas depois é a técnica. Depois você tem que recuperar esse lugar. Então, a técnica está na respiração, a técnica está no estado de presença. Como o ator se faz presente? Na resposta sinestésica. Quando você percebe alguma movimentação das coisas, você reage a essas coisas sutilmente. Se o público se mexe, você está olhando para o público, se é uma peça que você consegue ver o público, você faz alguma reação física orgânica sua, isso é técnica. Isso mantém o ator presente, né? Então aí, quando você improvisa, cria um repertório entre você e o diretor. O diretor está anotando. O diretor viu que você fechando os olhos naquele momento é bom. Cara, você vai ter que repetir aquilo e transformar aquilo em organicidade, transformar aquilo orgânico, ter a organicidade. Então, você vai ter que recuperar esse estado de luz, esse estado de sublimação o tempo todo. Então, não tenta ficar inventando outra coisa. Aquilo já está bom. Eu vou passar, porque eu fico falando muito, eu também quero ouvir você, o que você acha. Mas eu fiz muita máscara balinesa no Stéphane Brud, que é remanescente do Teatro da França, da Ariane Moschini e do Teatro do Soleil. Teve um período que eu era muito bom de máscara, muito bom. Tinha uma espontaneidade, tinha um carisma, tinha uma energia muito boa. E eu entrava, então era contação de história. Ficavam 3 atores com máscara balinesa contando uma história. Uhum. E era o velho exercício do teatro. Quando o diretor bate uma palma, a história continua sendo contada por quem está do lado. Já fez esse exercício? Não. Tá. É um exercício básico da contação de história. Sentam 3 atores, você começa. Era uma vez em 1858, eu estava andando num beco, aí o outro continua. É como se os 3 fossem o mesmo observador da história, a primeira pessoa, os 3 atores. Aí quando bate a palma, o outro continua, que é o estado de escuta do ator. É o estado de escuta. É aquele exercício que a gente fez, você respirou, começou a falar o texto, eu entrei, logo na respiração que você parava, eu entrava. Então, é um estado de escuta e presença. Eu tá cumprindo. E aí a gente fazia com máscara. Aí quando a cena começava a cair a energia, o Stéphane me mandava para dentro da cena para levantar a bola eu era um coringa. Então ele me tirava alguém que estava fazendo a energia baixar e me colocava para levantar a bola da cena. Porque eu tinha um estado de presença, um estado de escuta muito bom, eu tinha reação muito boa. E aí teve um período que eu comecei a não mais conseguir fazer isso. Eu não tinha mais essa energia toda. E eu fiquei mal me cobrando. Mal. Levei para casa, levei para terapia. Fiquei mal. Porque invadiu o meu eu Bruno, não o meu eu ofício, mas invadiu esse cara, eu não estou conseguindo mais ter aquela energia. Eu não estou conseguindo mais ter aquela escuta. Aí sabe o que ele falou? Aí depois teve essa lacuna, fiquei mal. Ele falou 2 coisas. Depois eu não queria mais entrar em cena. Ele falou assim, o medo, quando nos aprisiona, acabou. Quando nos congela, acabou. Agora, quando você usa a força do medo para ir adiante, e o medo vira alerta, e não vira travação, não vira congelamento, aí você vai ganhar tudo. Porque a gente perde aqueles momentos. Então, voltando ao texto, a gente perde aquele momento que a gente sente que a gente fez aquilo no espontâneo, mas tenta repetir o tempo todo, não joga fora. Porque tem horas que a gente não vai alcançar mesmo, é assim mesmo. Não fica preocupado, eu tô falso, não consigo mais fazer aquilo. Tenta repetir, não se cobre, que uma hora volta esse estado. Então, essa é uma história só para entrar em paralelo ao texto. Repete as coisas que eu te falo, faz, mesmo que você não sinta que está sendo verdadeiro, aqui para fora tá. E você faz arte para fora. Você não faz para dentro, você faz para o outro. Você faz, em consequência disso, você também se melhora, você se revê e coisa e tal. Mas a arte é um entretenimento. A arte você faz para o outro.
Quando o Grotowski começou a não querer mais fazer arte para o outro, ele se fechou no laboratório dele e fez um teatro santo. Jerry Grotowski, que estudou muito tempo o corpo no seu estado de latência e exaustão, que ele trabalha a exaustão, que aí no estado de exaustão o ator fica potente. O ator santo, né, que ele chama, né? Exatamente. E ele trabalhava no estado de exaustão. E aí tem um momento que ele não queria mais público. Ele não achava mais necessário o público. Então ele começa a trabalhar o ator santo, o ator para dentro, o ator na sua sublimação. E aí não é mais ator, ele trabalha o ser humano ali. Mas ele não quer mais o público. Não interessa para ele a troca com o público. Então, isso é uma outra coisa. Mas a arte é um entretenimento. Então, você vai ter que repetir aquela peça todos os dias e descobrir e renovar o estado de presença todos os dias. E tem dias que não vai dar certo. Tem dias que você vai estar mal, tem dias que você brigou com a sua mãe, tem dias que morreu um cachorro, sei lá. Mas nesse dia, de repente, para você não deu certo. Mas para fora pode ter dado certo. Por isso que dizem para os atores nunca falar que foi ruim a peça. Para público. A gente lá na Artesanal, a gente combinou até entre a gente, os atores, a gente sabia que não tinha dado certo, mas quando o diretor chegava no camarim, falava: e aí, como é que foi? Foi ótima, foi maravilhosa, foi muito boa, não sei o quê. Porque para fora tinha sido. Mas para a gente, no nosso nível de harmonia, de sacar um ou outro, a gente sabia que não tinha sido bom. Mas a gente não falou, para não quebrar esse estado de fantasia que o público ficou. E foi bom para o público, para a gente que não foi. A gente tem que entender isso. A gente demora muito tempo para entender que às vezes para fora dá certo, para a gente que não dá. Muitos dos testes comercial que eu fui editado, passei, foi teste que eu fiz às vezes até errando. Mas eu deixava, estava espontâneo. Eu abri a mão. Então, só para frisar isso. Aí aqui, ao ensaiar, aí na mesma página 51, lá no segundo parágrafo, ele fala, aí ela fala, ao ensaiar, o ator procura formas que possam ser repetidas. Vocês têm que criar um repertório. O ator tem, aí é a repetição para recuperar a espontaneidade, no meu ponto de vista, no meu viewpoint sobre o texto. E ela fala que, na página 52, no segundo parágrafo, no final, ela fala: o que é vital para a câmera é o momento, é o que o momento seja espontâneo, fotogênico. No teatro, ele tem de ser repetível. Então, isso aí é para a gente, né? Porque te grava, dá tudo certo. Cortou, o teatro tem que ser a capacidade de estar ao vivo, repetindo aquilo maravilhosamente bem. Na 53, na página 53, no segundo parágrafo, no começo, ela fala: articular-se diante das limitações. É aí que a violência se instala. Esse ato de violência necessária, que de início parece limitar a liberdade e diminuir as opções, por sua vez traz muitas outras alternativas e exige do ator uma noção de liberdade mais profunda. Aí, liberdade na sua ousadia, atravessar suas limitações. Como é que você consegue isso? Repetindo, repetindo, repetindo. Na página 54, do segundo parágrafo, eu estou falando, tá, Fabiano, só as coisas que me afetaram, tá? Me atravessaram. Na página 54, ela fala, no começo do parágrafo: sem aceitar o risco, não pode haver nenhum processo, nenhuma aventura. Eu acho muito legal isso. Aí eu vou pular um pouquinho e eu vou... Ela fala: a análise, a reflexão e a crítica devem ser feitas antes ou depois do ato criativo, nunca durante. Então a gente remete àqueles atores que ficam em cena pensando na sua execução, em vez de só executar.
E o último, para a gente não ficar... É muita coisa, né? Se você quiser falar, que para a próxima semana quem vai falar é você, não vai ser eu. Uhum. Você vai Uhum. ter momentos e vai falar. Ela cria um contexto aqui sobre a questão do estranhamento. Aquela coisa dos 3S que eu falo para você, que o ator, em algum momento, ele tem que ter surpresas. Não dá tudo. O que você está segredando? Se lembra? Que eu fico sempre falando isso com você. O que você está segredando? E ela dá um exemplo na página 59, no segundo parágrafo. Ela dá um exemplo do filme do Hitchcock. E o filme chama Virada. Perdão, o filme se chama Suspeita. E aí a situação é o seguinte: o marido está subindo com uma bandeja de leite para a esposa e subindo as escadas para a esposa tomar. E ali o Hitchcock quis que a cena tivesse uma tal dubiedade, uma tal dicotomia, que fala assim: o marido é assassino ou ele é um marido amoroso? Então ele pede para o ator ficar nessa dicotomia. Como faz isso? Ou você é um assassino que vai matar a sua esposa, ou você é um marido amoroso. Você tem que transpassar isso, você tem que descobrir isso. E aí o Hitchcock ajuda como diretor, que é o seguinte: ele bota uma luz dentro do copo de leite. Então o objeto da atenção está no copo de leite. Então, como encenador, ele transforma o objeto significativo. E o ator, como esse motorista do objeto, usando essa dicotomia, esse mistério, esse estado de surpresa que o ator tem que esconder. Não pode dar tudo para o público. Ele não pode ser o marido assassino. Ele não pode ser o marido amoroso. Ele tem que ser o meio desses dois. E aí o diretor ajuda no copo de leite. Isso eu acho maravilhoso, que a gente fala assim: não dá tudo. Qual é o discurso que você está falando por trás desse texto que você está falando para mim? O que você quer falar com isso? Aí é isso. Vem a palavra metáfora, que eu também não sabia, e relembrei aqui, que na página 62, o último parágrafo e as últimas frases, a palavra metáfora vem do grego, meta, entre parênteses, acima, além, e preferem, conduzir, levar. Metáfora é aquilo que é levado além da literalidade da vida. A arte é metáfora e a metáfora é transformação. Então, essa coisa, metáfora é conduzir além, né? Trabalhar sempre com metáforas, o que está escondido, deixar o público, nesse estranhamento, o que está rolando, o que está acontecendo. Mas, lógico, conduzindo a história. Mas trabalhar sempre o discurso do ator por trás, né? Para você não ser só um repetidor de palavras que estão... Sim, no texto, quando você está numa peça, você pode usar o recurso do improviso, né? Sim. E algumas vezes colocar transformar o texto. Não sei se eu estou entendendo. Mas não pode perder a essência ali daquele texto, né? Não pode deixar descambar. A narrativa tem que continuar. Você tem uma história. A história da gaivota, você tem que contar a história do Treplev. A história do caixeiro viajante, você tem que contar a história do caixeiro. Tem que contar. Mas, às vezes, muitas das vezes, você consegue colocar o discurso do Fabiano atrás. Eu te dei esse exemplo, né, que eu estava dirigindo a atriz do drama Dispersone, aí tem um monólogo que a Marla fala. Só um exemplo pequeno, assim, ela começa: agora esse é o momento de falar de mim. Aí eu falei para a atriz, que é minha esposa, eu falei assim: pensa no que agora é o momento de falar de mim, de falar assim, agora é o momento de... Você está querendo dizer, o seu discurso atrás, agora é o momento de falar de todas as mulheres. Modifica a forma. Modifica
tudo, a embocadura, o tipo de olho, a retina, tudo modifica. Cria mais força. Em vez de você, agora é a hora de falar de mim. Ou agora eu quero falar para as... Estou falando assim, agora eu vou falar pensando que agora é a hora de falar das mulheres. Agora é a hora de falar de mim. Sabe? São detalhes. E a arte está nos detalhes. Está nos framezinhos, assim, sabe? Tinha um diretor, o Stefani Brudi, ele falava, e a Ariane Muschietti fala, a Ariane Muschietti também fala, a arte está nos detalhes, a arte está nas delicadezas, as artes estão nos lugares que a gente parece que não vai ter e acontece. Então diz assim, se ensaia-se muito, ensaia-se 8 horas por dia para descobrir 10 minutos de teatro verdadeiro. 10 minutos de essência verdadeira. De que a sala, tanto o ator que está fazendo, como os companheiros do ator em cena, e como todo mundo que está assistindo, todo mundo fica no mesmo lugar. Todo mundo, caraca. Esse é o estado, aí que acontece a arte, aí que acontece o teatro, aí que acontece a magia. Sei lá, a gente pensa em filme também para ficar mais próximo. Sei lá, eu vejo Coringa, eu vejo quando olho para o lado, tá todo mundo na mesma cena, quando o Coringa mata aquelas pessoas no metrô. O Joaquim Fênix se leva de uma maneira que fala assim, ele vai matar ou não vai? Ele vai ser mais uma vez violentado e não vai fazer nada, ou dessa vez ele vai fazer alguma coisa? Se você não tem o spoiler do filme, tu fica nessa dúvida. Mas lógico, eu sou do teatro, eu sou da arte, o filme já está com sua 1 hora e tal, você sabe que tem que ter o clímax, sabe que vai ter que ter a virada para ele virar o Coringa, e pá. Mas se eu não soubesse disso, se eu fosse um público sem essa percepção, ali é o clímax, ali se transforma de todo mundo ficar nesse mesmo lugar de transformação, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, é sim, você tem que seguir o discurso do texto, contar a história do texto, mas você pode colocar o seu discurso por trás. Lógico que às vezes em diálogo é difícil, mas em monólogos, acho que você consegue. E o personagem, ele tem uma vida, né, ali, né? Ele tem um discurso dele, né? Como eu estaria interferindo no discurso do personagem? Ele estaria sobrepondo o que ele está pensando, né? Exato, é isso. É a metáfora, é a sobreposição da coisa. Acho que você não vai falar... É o famoso subtexto. Tanto... Subtexto é isso daí? O subtexto é o que o personagem pensa ou o que você pensa? O subtexto do Stanislavski, quando ele falava isso, ele queria dizer sobre personagem. Então, eu estou falando para você... Subtexto... Da metáfora, né? Vou falar do subtexto, mas eu estou falando uma outra camada, tá? Mas vamos falar do subtexto. Marco fala aqui. Está me dizendo que se eu não tivesse morrido, você não seria escritor? Subtexto está falando assim. Vou pesquisar agora aqui o subtexto. Está falando se... não dá para, às vezes, tudo subtexto, cara, mas assim... Subtexto tem a ver com personagem. O que eu estou falando é o discurso. É o discurso por trás do ator, o discurso do ator. Vou pegar um texto aqui. Eu era fã de desenho animado, eu gostava de fantasias, eu gostava de inventar histórias. As coisas não existem até você perceber que elas estão ali. Essa frase já dá para eu criar. Eu posso estar querendo falar assim, as coisas não existem até perceber que elas estão ali. É uma metáfora. Eu posso falar uma metáfora para os dias de hoje. A doença não afeta alguém, não mata alguém até perceber quando a pessoa morre, quando uma pessoa do seu lado morre. Penso sobre isso como argumento do ator.
Bruno quer falar isso, tá? Esquece personagem, o Bruno. Agora eu vou falar a frase do texto do personagem pensando nisso que eu acabei de te falar. É o meu discurso político. As coisas não existem até você perceber que elas estão ali. Modifica um pouquinho, entendeu? É treinamento. Lógico que nem tudo você vai conseguir colocar o seu discurso político. Político não é levantar bandeira. Político é a sua forma de expressão política, da ordem do mundo, a sua opinião sobre a ordem do mundo. E aí o subtexto você cria também. As coisas não existem até você perceber que elas estão ali. Então, o meu subtexto de personagem é: eu estava sempre do seu lado, ô meu irmão, e você nunca percebeu que eu estava do seu lado. Entendeu? Aí é o meu subtexto de personagem. As coisas não existem até você perceber que elas estão ali, irmão. Você consegue, você vai treinando. É treino. Não é... Vem no espontâneo, mas é treino, é repetição. Às vezes é bom até anotar, você tem um caderninho de anotação, sabe? Tantos atores... Eu trabalhava muito assim na faculdade. Quando eu descobri alguma coisa e achava legal, quando eu fazia partitura de movimento, vamos supor que isso, no monólogo eu descobria 4 ações. Eu ia botar a mão aqui em algum momento, eu ia fazer isso aqui em outro. E eu repeti até isso ficar orgânico, porque no improviso eu achei muito legal quando eu botei a mão aqui. Aí eu tô consciente, né? Ator consciente. Aí depois eu tinha que repetir isso aqui até ficar orgânico, porque tem horas que é chato, você não quer mais botar a mão aqui. Mas eu repetia, criava uma questão orgânica para realmente vir com essa mão aqui e eu não travar e acreditar que tá bom essa mão aqui. E depois eu vinha para cá. O movimento ele continua igual. Agora, como você faz que fica diferente? O movimento, a ação continua igual. Qual é a minha ação? Minha ação é mão no queixo. Essa é uma ação. Mas eu posso descobrir, então se eu botei aqui, se eu botei aqui é mão no queixo, continua a ação igual. Só que o movimento pode mudar, mas a ação continua igual. Dá para entender isso? Ó, botei aqui. Uhum. Muda tudo. Se eu fizer assim, ó, olha como muda. Se eu ficar aqui te olhando assim. E se eu ficar te olhando assim? Olha como muda. Não preciso falar nada. A própria ação de te olhar assim ou olhar assim muda tudo. Então... O improviso, ele não é orgânico ainda. O improviso é sempre orgânico. Sempre. É sempre orgânico. Porém, o improviso é bom quando você está ensaiando, descobrindo coisas. Ou quando alguma coisa na peça... Eu vou ficar com essas 2 balizas, mas eu posso te falar uma terceira. Para mim, e para os meus estudos, e acredito para Ana Burger e para os Viewpoints, e para Tina Landau, o improviso ele acontece nos momentos de ensaio, nos momentos de descoberta. Tá? Isso é uma coisa. Os improvisos que acontecem quando a peça está sendo exibida, está sendo colocada, quando a peça está acontecendo, eles acontecem em momentos específicos. Quando dá alguma coisa errada e você improvisa para salvar aquilo que deu errado, um branco de alguém, um objeto que deveria entrar e não entra. Isso, para mim, é um improviso que tem que acontecer. Você está tão presente em cena, no todo, no outro ator, no cenário, com a sua roupa, que você é capaz de corrigir erros. Improviso, para mim, é esse lugar. Você vai para corrigir coisas que saíram da normalidade do que fizeram, do ensaio, da peça concebida. Isso, para mim, é improviso. Porém, tem um outro improviso que são os famosos cacos, que se faz muito no teatro de satiricon, o teatro de stand-up, ou no teatro comédias mais rasgadas, assim.
porque aí ele quer pegar o público. Ele quer, olha, Hiro, vou jogar mais um improviso. Pá, mais um caco. Isso não está no texto. Isso não está no que foi ensaiado. Isso está no poder do ator ficar com a plateia para si. Aí, para mim, pessoal, tem uma dubiedade. É você tá tomando a plateia. Outro é a vaidade desse ator. Você está contando a história ou você está criando mais gorduras para a plateia ficar rindo? É importante a plateia ficar rindo. Tá provocando, tá, Fabiano? É importante a plateia ficar rindo? Ou é importante você contar a sua história e dentro daquela combinação da história, a plateia vai rindo? De repente, não preciso ficar solando aqui. Então, tem o improviso do caco. Eu acho que tem esses improvisos de caco e tem o improviso quando alguma coisa não sai dentro do combinado. Porque é capaz, e eu já vi isso acontecendo em cena, bem seriamente, tem os atores mais matemáticos. Eles ensaiam e repetem, e reproduzem. Eu trabalhei com um grande ator que ele ensaia, muitas vezes reproduz exatamente o que ensaiou. E eu já tive contato com esse ator, eu já tive contato vendo uma peça que um outro ator, que era de uma outra escola, no sentido de não tanto precisão, dá o texto sempre de um jeito diferente. Isso já deu confusão na coxia, porque o ator, que dava de um jeito diferente, queria improvisar tanto, era tanto improviso, que perdia a linha da história, criava gordura quando você não precisa ter aquilo. Aquilo é uma vaidade, aquilo é só para a plateia rir, ou para a plateia chorar, ou para a plateia bater palma aberta, e ferrar o outro ator. Porque o outro ator está esperando me dá meu café. Aí o ator fala assim, me dá meu pote de líquido preto. Não, mas o ator está esperando que tal combinado é me dar meu café, não é me dar meu pote de líquido preto. Então, há uma provocação sobre isso. Assim, pensa, se está dentro do combinado, se combinou, por isso que tem um ensaio, o ensaio é o poder da combinação, é perigoso. A não ser que E quando você está também ensaiando, tem esse improviso, que é o improviso para criação também, seria um instrumento de criação. Sim, eu acho que improviso para criação é necessário. Um improviso, um estado de imaginação, um estado de criatividade, de jogo, de vida como uma criança, é necessário para descobrir uma peça autêntica. E aí, quem está de fora, o ponto de vista, vai recolhendo, vai anotando o que dá certo. Eu estava conversando com o Gonzalo sobre isso, ele no lugar do autor, do dramaturgo, e os atores fazendo. Então, eu perguntei para ele se ele ainda trabalha, se ele já trabalhou como dramaturgo de sala de ensaio. Dramaturgo de sala de ensaio, você joga um tema para os atores encenarem e ele fica anotando o que está dando certo, como olhar de fora. Aí ele vai para casa, escreve um textinho sobre aquele improviso e aí dá para os atores. Ainda assim, dentro do texto, podem vir mais improvisos. Aí o dramaturgo vai para casa, coloca lá, mas vai ter uma hora que acabou. Vai ter uma hora que cessou essas coisas todas de improviso. Cessou essa questão latente da criação. Está aqui o texto, está feito. Foi em cima dos improvisos de vocês. Cessou, acabou. Agora, o improviso não tem nada a ver com espontaneidade, com criatividade cênica, né? Com poder de uma baita ator, não tem nada a ver. Eu estou fazendo um monólogo, isso não interfere em nada em você, nada.
vai lá, cria, faz. Mas quando você começa a interferir no andamento do coletivo, aí é perigoso. É muito perigoso. Entendi. Mas aqui, isso aqui é muito bom também, que ela fala no final, na página 65, na primeira frase, na página 65, na primeira frase do segundo parágrafo, ela fala aqui: uma coisa só terá importância para o público se você lhe der importância. Isso é fácil, né? Você só vai convencer o público se você se convencer daquilo. Isso é a famosa brincadeira de criança, né? A criança está tão imbuída daquela brincadeira que ela convence todo mundo, né? Porque ela se convenceu. Aí a última coisa, esse é muito legal para acabar aqui nosso estudo hoje, da minha parte, que eu estou levantando essas questões, e você está dialogando com elas, que é a página 64 também, no último parágrafo, aí ela fala que trabalho com uma companhia, a City Company, que é a companhia da Annie Burger, que é de Nova York, porque é um grupo de artistas que aprenderam a discordar um dos outros com generosidade. Olha que lindo. Artistas que aprenderam a discordar um dos outros com generosidade. Desenvolvemos uma forma de usar a violência com compaixão e delicadeza, ou resolvemos usar a violência, esse lado de coragem, esse ato de coragem, esse ato de se entregar com compaixão e delicadeza com o outro, porque o outro está ali se jogando, velho. Tenha parcimônia, gentileza com aquela pessoa. Você está vendo que o ator está inteiro. Para de criticar. Deixa ele desenvolver. Acho que essa abordagem é essencial para a minha maneira de trabalhar. Ser cruel é, em última análise, um ato de generosidade do processo colaborativo. Cruel, que ela fala, não é crueldade de chibata, né? A crueldade é precisão, estado de precisão, de repete a mesma coisa. Ter ideias é fácil. Nós sempre dizemos no calor de um ensaio, as ideias vão e vêm, mas o que é importante é o compromisso com uma escolha e com a sua clareza de comunicabilidade. Seja claro para comunicar. Síntese. Vai e comunica. Não bota cacos demais. Para quê? O caco só serve para o ator se acreditar. Às vezes o caco só serve para o que a gente chama no teatro, né, de muleta imaginária, né, a metáfora. É uma muleta para o ator, porque ele não está se sustentando no texto. E aí ele coloca um caco. Isso eu estou falando, Fabiano, não é o caco. Ele é bem-vindo quando ele está trabalhando em conjunto. Por exemplo, você chega para mim, eu estou dirigindo uma peça e tu fala assim, eu já sou um cara que libera um pouco. Bruno, eu sou Bruno, eu libero um pouquinho. Você usar com as suas palavras, às vezes o texto é muito duro para a sua boca, e aí você transforma para a sua palavra, para a sua forma de falar. Mas às vezes eu acho que o caco demais, improviso demais, já na coisa concebida, já com texto decorado, você distancia muito da história a pessoa. Fica a pessoa querendo te olhar como ator, não mais a história. E para mim é primordial a contação com clareza da história. Essa questão sua de vaidade, você vai trabalhar com a terapia. Você precisa que as pessoas estejam rindo de você, te olhando. Eu tenho que botar muito caco. Esse caco é muleta. Caco é uma estrutura de muleta do ator. Eu estou falando isso, mas eu estou falando isso para o meu ator também, tá? O meu ator coloca alguns cacos. Meu ator. Uhum. Mas o meu olhar de diretor é diferente do meu ator. O meu olhar de ator, eu realmente faço muito exercício para me manter no texto. Porque eu saio muito do texto. Porque eu começo a pensar na minha forma como falaria aquele texto.
E às vezes você vai pegar lugares que você vai tomar. Eu fui fazer uma novela na Record e eu sofri ali, porque eu queria botar no meu entendimento, achando que não ia perceber, e aí passava uma vergonha que mandava cortar para eu seguir o texto. Porque dentro daquele set da gravação lá da novela, tinha o autor. E ele queria que falasse aquilo. Então, tem lugares que não dá. Eu acho que para essas coisas de publicidade, cinema, eu acho que tem uma liberdade para você trabalhar. Mas tem vezes que você tem que manter o texto, porque o texto ele tem que ser dito daquela forma. E tem testes, assim, já fiz teste que o próprio diretor do teste falava assim, olha, tem esse texto aí, pega o entendimento e faz do seu jeito. Aí eu vou lá e faço do meu jeito. Mas tem teste que quando o cara não fala nada, eu tento manter realmente o texto, sacou? Para não passar esse vexame que eu passei na Record. Para toda uma equipe, porque o filho da puta do ator, perdão, o filho da puta do ator aqui, Bruno, não decorou o texto direito. Eu quis trazer para mim, quis improvisar. Então é perigoso. Então ela fala aqui, né, ser cruel é, em última análise, um ato de generosidade no processo colaborativo. Ter ideias é fácil, nós sempre dizemos no calor de um ensaio, as ideias vão e vêm, mas o que é importante é o compromisso com uma escolha com a clareza da comunicabilidade. Não se trata da ideia certa, nem mesmo da decisão certa, mas a qualidade da decisão. Você entende isso? Dá para entender? Uhum. Eu não sei o que é certo ou não é errado, mas se você escolheu fazer daquele jeito, vai embora. Cumpra aquilo. Ou então para e fala, vou recomeçar. Uhum. No meu caso, eu falo, eu quero cumprir com uma questão artística. Se essa questão artística não chegou, e eu ainda tenho o poder de não levar ela para exibição, se eu ainda tenho, fique claro isso, não vai. Porque quando você fez um ensaio, tem uma data de estreia do Sesc Pinheiros lá, e a peça não ficou pronta, ela tem que estrear. Se de repente tem um compromisso contratual, ela tem que estrear, vai desse jeito, e aí eu falo com os atores, no meio da semana todo mundo reensaiando a peça, que aí a gente pode ir afinando e chegando no artístico de qualidade até o final da temporada. Muitas peças fazem isso. Elas estreiam, mas elas continuam reensaiando alguns blocos que não chegaram na plateia. Mas cumpriu. Mas ontem eu tinha um poder e tinha um pouco de lacuna de liberdade de falar para não ir para o ar. Pode ir numa outra data, ninguém se deslocou da sua casa, eu não tenho um contrato escrito, ninguém está ganhando absolutamente nada, está todo mundo fazendo um amor. Então, ainda a gente não pode ir desconfortável. O produto você mostra para um ator e para uma atriz, ela fala, não quero minha imagem vinculada a isso. Não foi isso que a gente ensaiou. Então, aí não foi isso, fique claro, não foi por causa da direção. A edição não conseguiu achar o lugar que eu tinha mandado para ela, para a edição. Entendeu? Então, se a gente... E no caso do texto, você tem lugares de lacuna num comercial ou numa novela, tá gravando. É o ideal que nunca faça, né? Porque eles querem pegar você de primeiro take. Pá! Eles querem... Você me falou que trabalhou com o Walter Portela, né? Foi você que falou para mim? Rodrigo Portela. Rodrigo Portela, porque tem o Walter Portela também, não tem? Não sei do Walter Portela. Então é Rodrigo Portela. Rodrigo Portela. Dá um Google aí, você já vai ver a quantidade de prêmio que ele tem. É que eu estudo o método do Antunes também, né? Eu falei para você, né, que eu participo de um grupo na USP, né? Daí tem um livro, o Antunes só tem um livro só, né? Eleofania, né?
que fala do método dele, que é um jornalista que escreveu. Fala do Walter Portela, que trabalhou muito tempo com ele. Achei que era esse. Mas o Walter Portela não trabalhou com ele na TV, que o Antunes fez muita TV, né? O Antunes Filho, ele foi diretor de teleteatro na TV Tupi. Na década de 70, né? Na década de 70, né? Diretor de teleteatro, aí depois a história do Antunes é magnífica, né, cara? Ele era quase ele abria cortina, né, no TBC, né? Ah, é? Ele era um moleque abrindo cortina, aí ele foi crescendo, e aí até que ele ficou braço direito do Zampari, Franco Zampari, que era um cara que trabalhava com televisão e também no Teatro Brasileiro de Comédia, TBC. E aí leva ele para a televisão. Aí ele trabalha um bom tempo na televisão e aí virou esse monstro que o Antunes surgiu comendo um pouquinho mais a cada dia lá. Ele subiu como se fosse aquelas histórias maravilhosas de office boys que viram um chefe de empresa, sabe? Ele é teatro, é isso. Ele não chegou num patamar, ele descobriu o patamar. Sempre muito exigente, ele descobre um método próprio, né? Então, na onomatopeia, ele trabalhou muito a onomatopeia, tem uma peça dele chamada Drácula, eu vi no Rio. É só com gromelôs. Quase 1h40 de gromelô, você não quer sair do teatro. Putz. Tem vídeo. O Zé Celso você conhece também, você participa. Claro. Você acha que o Zé Celso saca bem também? Ele é um monstro sagrado, né? Esses monstros, essas luzes. O Zé Celso já vai para a epifania, né? Já vai para o Dionisíaco, já vai para a comunhão com a plateia no sentido mais visceral, né? Da carne, do baco, do vinho, dos corpos nus, apesar do Antunes também tem muito... Mas o Antunes trabalhava com nu muito... Olha, eu vou falar uma coisa muito pessoal, do meu ponto de vista, Bruno, tá? Não é de estudo. Falando aqui de sopetão. O Antunes trabalhava muito com um corpo com uma significação plástica, quase como artes plásticas. Porque eu estou lembrando aqui do nu dele no Macunaíma, estou lembrando do nu no próprio Drácula. Então, por exemplo, era um corpo de uma mulher nua, de frontal, e todo mundo meio comendo ela, mordendo ela. Eu lembro dessa cena. Isso me atravessou, me arrebatou. Assim, caraca! Porque tinha muita metáfora. Não era só o Drácula chupando sangue de uma mulher. Eram pessoas comendo o corpo daquela mulher, entendeu? E é isso que é metáfora, entendeu? Ele fez uma cena que a sequência da cena do entendimento era para chupar o sangue dessa moça. Mas, ver várias pessoas mordendo e com sangue, eles tinham um sistema de boca com sangue, e aí ficava tudo... Era metáfora, era artes plásticas. Já o Antunes, ele trabalha com... Nunca mais... Eu acho que é um corpo mais político. Eu lembro dessa trilogia do Guimarães Rosa que ele fez, o Grandes Sertões Vereda, Grandes Sertões Vereda. Ele tem uma cena que tem um cara, aí a cena de guerra, aí um ator preto, assim, com um peru para fora, tocando punheta, um cara filmando, assim, bem próximo do pinto do cara, telões, todo mundo vendo aquilo, e ele falando um texto. Papa, porque a gente está chegando, estamos descendo as colinas, estamos nos aprontando aqui por trás dos arbustos, e não sei o que lá, e atiramos e estamos matando todo mundo. Ele goza na hora. Ele goza na hora, fica gozando, e conseguimos. Então, tem uma metáfora, mas eu achei muito político. Mas também tem a sua metáfora, né? Mas não sei, eu acho que o Zé Celso, ele vai para aquela... Ele escracha um pouco, né? Ele já via todos se beijando. Provoca muito, né? Provoca bastante, né?
E provoca bastante, né? Os atores estavam disponíveis para isso, né? E o Abu Janra, você conheceu o trabalho dele, do Abu Janra? Já eu fui assistente dele por um período. Ele me chamava Ah, é? Falso Carisma. Sim, eu fiz um filme com ele em Mauá, Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, acho que 2001 ou 2002. Esse filme não saiu. Chamava Parousia. E aí eu trabalhei com o Abu Janra, eu ficava como assistente dele. E aí ele, no filme, quis fazer uma nova companhia, que ele é criador do Fudidos e Privilegiados, que é uma companhia que existe até hoje. Mas hoje tem a direção do João Fonseca. E aí o Abu Janra também trabalhava o nu, em alguns momentos que ele precisava, mas o nu tinha muito a ver com o que o Antunes trabalhava. Era um nu que não tinha... Vamos ver, não tinha uma violência do ator, não era chocante. Era um nu que você olhava e, caramba, você pensava em certas coisas. Como você falou bem, você usou bem esse verbo. Eu acho que o Zé Celso, não só isso, fique claro, choca muito. Choca demais. O Antunes e o Abu Janra, que tem a mesma paleta de entendimento, quase próximas às paletas de entendimento, eles faziam mais para você refletir. Eu assisti uma peça do Zé Celso. Isso daí rolou bastante coisa assim, de nu, tá? Até ali não tinha me chocado, né? Uhum. Até tinha masturbação, tudo bem, rolava bastante coisa, mas não me chocou. Mas na hora que você deve ter assistido essa peça, o cara faz cocô, né, em cena, eles colhem o cocô. Nossa, isso pra mim acabou. Assim, nossa, que horror, cara. E esse é Celso, né? Você sabe que esse cara que fazia o cocô em cena, que fez o cocô em cena, é o Pascoal da Conceição. Ele tem um cabelo aqui, né? trabalhou no Sete Afluentes do Rio Ota. Foi o primeiro ator que fez um personagem lá, o mágico. E aí eu tinha essa noia também. Eu falei, cara, você cagava em cena todo dia. Agora, olha o que ele falava. Ele achou pertinente o Pascoal de fazer, mas ele também brincava. Cara, é o Antunes, né? Era o Zé Celso. O Zé Celso pedia, ela fazia. Eu não questionava muito. Depois, por um tempo, eu comecei a entender o que ele queria, porque ele queria chocar com uma mensagem. Como é essa história da guerra, ganhou a guerra, o cara tocando punheta, goza, e ganharam a guerra. Ele tomava todo dia ele tomava um laxante 1 hora antes da peça. Para quase, quando chegar ele ficava segurando, e quando chegava na peça, ele fazia o cocô. Dia ele tomava laxante. 1 hora, era cronometrado, assim. Falei, cara, que loucura, Pascoal. E aí ele fazia isso. A gente andou muito. Tranquilo, ficamos mais na parte conceitual, né? Então, para terça que vem. Hoje é a nossa 4ª aula, né? Essa semana eu também deposito para você mais 90, mais uma parte aí, tá? Não, essa eu estava gravando aqui, quando comecei eu falei gravando a 4ª aula, então 4ª aula. A gente vai andar um pouquinho, a gente vai ficar com a cena... Eu vou te mandar depois, tá? Mas só para você saber. A gente vai fazer a cena que a gente está trabalhando, que é a cena 8. E a gente vai trabalhar agora a cena... Calma aí. Não. A cena... A cena 12. A gente vai fazer essas duas na sequência. E a gente vai fazer Vamos manter aqueles verbos de ação, bocejar, fechar os olhos e dilatar a respiração. E trabalhar em alguma ação, sacudir, socar, flutuar. Escolhe uma frase para a gente fazer um teste. E a gente vai discutir o próximo capítulo
que é erotismo, né? Não, violência. Uhum. Violência a gente falou hoje, né? Não, a gente vai para o erotismo. Ok. Terceiro capítulo. Aí você vai grifar no texto e você que vai levantar as questões. Sim. Pode deixar. Como eu fiz. Então, eu vou passar aqui pelo teu WhatsApp a programação da próxima cena e eu vou subir nossas aulas para você ver também depois. Ok. Vou botar no YouTube em oculto, não listado. Então, só você com o link vai poder abrir. Ok. Tá Tudo bom? bem. Então, Certinho. tchau. Beleza, então. Tá ok. Obrigado, hein? Até Tchau. mais. Tchau. Um abraço. Um abraço.